som para nós, por favor? De Emmanuel. Leve auxílio que estendas, mais apoio a servir-te. A esperança que espalhes é uma estrela a esperar-te. Dor que tires dos outros, prova de que te afastas. Doar felicidade é retratá-la em nós. Olha a semente humilde e a colheita dos frutos. Todo bem rende o bem, pelas contas de Deus. Então, neste momento, Mestre querido, Deus Pai Celestial, estamos agradecidos por estarmos aqui novamente, encarnados e desencarnados, todos juntos, para aprendermos um pouco mais dos ensinamentos desta doutrina, para conhecermos as suas obras básicas e entendermos muitas coisas que tantas vezes podem acontecer conosco ou com pessoas que conhecemos. E desta maneira, não entrar em desespero, porque, como se diz, o conhecimento liberta. Sendo assim, Pai amado, rogamos o teu auxílio através dos benfeitores queridos desta casa, para que todo o conteúdo possa ser transmitido com clareza, com simplicidade, de tal forma que todos nós juntos possamos aprender e assim nos prepararmos para as coisas, para os fatos da vida. Deus de amor e bondade, em teu nome, em nome do Mestre Jesus, pedimos a permissão para iniciarmos a nossa palestra, a nossa aula de hoje. Assim seja. Boa noite a todos. Para quem me conhece, só vocês dois, meu nome é Vândria, tá? Essa palestra está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook. O tema é a Emancipação da Alma, parte 2. E no dia 7 também está no Facebook da entidade a Emancipação da Alma, parte 1, que vai tratar mais sobre definição da emancipação da alma e sobre o desdobramento através do sonho. Hoje, o nosso tema voltam-se a 3 questões: os conhecimentos de vidas passadas e o desdobramento pelo sono, o que são sonambulismo, êxtase e dupla vista, e o que são telepatia, catalepsia e letargia. Tá? Eu busquei, através da curiosidade própria, né? E até mesmo por muitos comentários que nos estudos nós fazemos, curiosidades que às vezes pessoas que nós conhecemos nos perguntam. Então eu falei assim, é bem interessante, vamos estudar para conhecer um pouco mais. E aí me chamou a atenção de estar passando para as pessoas. Nós estamos em poucas pessoas aqui, mas outras tantas podem ver de casa, onde estiverem, né? E para visualização pela internet. Então é muito importante, dessa maneira, né, propagar a obra espírita. Então, a emancipação da alma. Vocês estão vendo que ali tem um ponto e a distribuição de vários pontos saindo de um ponto único. Durante a emancipação da alma, né, o espírito, ainda ligado pelo cordão fluídico, que é o que nos mantém vivos durante esse processo de emancipação, de libertação,
o espiritual se voos. Na aula, por que eu vou falar aula? Porque não é realmente uma palestra, eu não sou uma palestrante. É uma aula para todos nós estudarmos juntos e conhecermos os fatos que nós passamos e muitas vezes não nos damos conta. E, por ser a doutrina espírita também uma ciência, vem nos tirar algumas dúvidas, né, importantes que passamos durante a nossa existência. Então, o espírito liberto do corpo físico, quanto mais evoluído, mais ele consegue ir longe, mais longe ele vai. Quanto menos formos evoluídos, mais próximos ficamos do nosso corpo físico. E tudo isso recebe um nome, que são dentro da emancipação da alma, nós temos diferenciações para cada fase e cada tipo de emancipação tem um nome. Então, no dia 7 nós vimos sobre o sonho. Então, nós vamos começar com a nossa primeira pergunta. E vocês vão me responder o que vocês já acham sobre ela. É possível utilizar os conhecimentos de vidas passadas durante o desdobramento pelo sono? Será que o espírito consegue acessar os seus arquivos de vidas passadas durante o seu desdobramento? Será possível isso? Então vamos lá. Sim, é possível. E tem tudo a ver essa questão de ser permitido ou não. Por que o espírito consegue acessar? Porque durante essa emancipação da alma, nós em espíritos conseguimos o quê? Mais lucidez durante a vida na erraticidade, que é o espírito fora do corpo. Tá? Então, o que é erraticidade? É o plano espiritual. Então, durante a emancipação, temos mais lucidez. Conforme seu entendimento, modo de vida, valores moral e espiritual, trabalhará sem dificuldades. Essa emancipação, esse desdobramento, é uma oportunidade para aprendermos, para crescer, evoluir e aprimorar espiritualmente, tendo livre-arbítrio para escolher as ações e companhias. Por que temos o livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio, dependendo da nossa condição espiritual, se temos mais conhecimentos ou se temos menos, ou se somos mais evoluídos ou menos evoluídos, porque quando se fala em conhecimento, nós temos que separar em duas partes, né? O conhecimento espiritual e o conhecimento das ciências humanas. Porque nós podemos ter muito conhecimento das ciências humanas e não sermos moralmente evoluídos. Então, eu vou procurar lugares e companhias de acordo com a minha sintonia espiritual, não pelo meu conhecimento científico, porque eu posso utilizar o meu conhecimento científico, tanto na Terra, no plano físico, quanto no plano espiritual, de acordo com a minha moral espiritual. Nós vemos aqui na vida terrena que há pessoas extremamente inteligentes que usam para o mal o conhecimento. Isso acontece da mesma maneira no plano espiritual. Depende da nossa condição. Importante durante o estado de vigília. O que é o estado de vigília? É esse estado nós aqui, acordados, não é dormindo. Então, o que nós temos que estar sintonizados com as leis divinas? Quanto mais moralizados, mais capacitados estamos de trabalhar pelo bem e nos afinizarmos com a espiritualidade superior. Desapego à matéria. Nós sabemos que os bens materiais são permitidos, nós termos os bens materiais, não é ilícito, ilícito é a forma como que se consegue, usando as pessoas de escada, desrespeitando as leis da sociedade e as leis de Deus. Então isso é ilícito. Agora, você ter os seus bens materiais de forma que você trabalhou, honrado, isso
é natural e faz parte. E é bem visto também pela doutrina dos espíritos. Só que nós temos que saber que esses bens não são nossos. Eles não nos pertencem. Eles pertencem aqui, as leis sociais nos dão essas garantias. Mas, espiritualmente falando, são apenas emprestados. Então, nós precisamos nos desapegar desses bens. Por quê? Quanto mais desapegados aos bens materiais, mais condições nós temos de alçar voos e trabalhar no plano espiritual. Trabalhar nossa reforma íntima e envolvimento com atividades caritativas. Todos nós precisamos analisar as nossas tendências, e as leis morais, as leis de Deus estão aí para nós, e são nortes para nós prosseguirmos e nos avaliar, né, constantemente. A melhor coisa que tem, pôr a cabeça no travesseiro, na hora de deitar, faz uma análise do dia. Eu desrespeitei alguém, eu magoei alguém, como eu posso me retratar? O que eu preciso fazer para que amanhã eu seja melhor do que hoje? Essa reforma íntima vai colaborar com a sua evolução. Mas quando você alia a reforma íntima às atividades caritativas, o que é uma atividade caritativa? Quando você se posiciona na vida do outro, nos sentimentos do outro, você começa a compreender as dores que o outro também sente, não somente nós. Então, você começa a perceber que você pode fazer alguma coisa. Eu não posso doar algo porque eu ainda não tenho condições monetárias, mas eu posso doar meu trabalho físico, eu posso costurar uma roupinha para bebê, eu posso ser solidária, auxiliando uma pessoa que precisa dos meus ouvidos para falar, eu posso ter uma palavra de conforto. Então, isso são atividades caritativas que não demandam parte financeira, mas demandam o quê? Boa vontade e amor. Estudo doutrinário, né? Isso que nós estamos fazendo aqui é um estudo. Né? Conheça a verdade vos libertará. Então, liberta do quê? Das nossas próprias mazelas, das nossas próprias dificuldades e nos tornarmos pessoas melhores. Né? Então, olha que a emancipação, a libertação de si mesmo, das suas próprias dificuldades, como um ser humano que veio para esse planeta passar por várias experiências, é um espírito com várias experiências, cada encarnação é uma experiência, e nós temos que, cada uma, nos melhorarmos cada vez mais. Né? E esse conhecimento faz com que nos tornemos pessoas melhores. Durante os desdobramentos, existem graus de consciência. Tem os que se desdobram e lembram tudo durante a emancipação. Porque a emancipação ela não ocorre somente dormindo, ela ocorre também pela emancipação mediúnica. A emancipação mediúnica é aquela que nós estamos acordados, né? E nós conseguimos emancipar. Então, nós somos um médium exercendo a mediunidade e nos emancipamos. E durante o sono físico. Então, há pessoas que lembram tudo, tanto durante o estado de vigília, que é acordado, quanto dormindo. Então, são chamados de conscientes. Nós temos aqueles que lembram parcialmente, que são os semiconscientes. E os inconscientes, são os que nada recordam. Na verdade, os conscientes têm uma certa quantidade muito maior do que os inconscientes, e os semiconscientes muito maior ainda, porque são os flashes que nós temos, né? Às vezes nós lembramos, olha, parece que eu sonhei com tal coisa, não lembro, mas temos pequenos flashes dessa emancipação. Às vezes, 2, 3 dias, uma semana, um mês, nós lembramos alguma coisa,
mas essa lembrança a gente não lembra da data, quando foi, mas tem certas recordações, porque existem os estímulos externos da nossa própria vida e nos fazem lembrar de coisas que nós fizemos durante a emancipação do espírito. E agora nós vamos entrar na segunda questão. O que são sonambulismo, êxtase e dupla vista? Sonambulismo, todo mundo já ouviu falar, que é muito mais próximo de nós. Ah, meu filho é sonâmbulo, ah, minha cunhada é sonâmbulo, ah, eu conheço alguém sonâmbulo. Todo mundo já ouviu falar isso. Êxtase. O que será êxtase? Tem aquela música, né? Puro êxtase, mas será que é o mesmo sentido? E dupla vista. Nós estávamos comentando. Então vamos lá. De onde saíram, né, as respostas do que nós vamos estudar? Do Livro dos Espíritos, das perguntas 425 a 438. Isso daqui, gente, é um compilado. O que quer dizer? É um resumo. Quem quiser se aprofundar, né, aí tem que ir para o Livro dos Espíritos. Então, olha lá. A gente tem essa figura, né, de sonâmbulo na cabeça. O sonambulismo pode ser natural e espontâneo. É aquele que a pessoa por si só, ela dormiu, não sei o que, começou a se emancipar. Então, ela fica sonambúlica. Mas tem o magnético provocado. Esse magnético provocado, a pessoa está acordada e ela é induzida através de um passe magnético, então ela se emancipa. Então, ela se torna sonambúlica. Aí nós vamos ver por que o sonâmbulo anda. Né? Então, eu vou colocar todos os itens aqui. Então, nós temos o sonambulismo natural, é esse estado de independência da alma mais completo que no sonho. No sonho, o espírito, ele não fica tão emancipado, quer dizer, não vai tão distante quanto o sonâmbulo. No caso do sonâmbulo, é muito mais profundo. E é tão profundo que ele precisa do corpo, o espírito acha que precisa do corpo para fazer as coisas que ele está fazendo no plano espiritual. Por isso que o corpo sai e anda, porque o espírito acha que precisa. Maior desenvolvimento das faculdades, quer dizer que o espírito ele consegue captar mais as coisas que estão ao seu redor. A alma tem percepções que não atinge no sonho, quer dizer que o sonho é limitado. Lembra quando eu falei que cada etapa de aprofundamento tem um nome? Então, o sonho é um, quer dizer que é o mais basiquinho. Aí o sonambulismo já é um outro tipo de emancipação. Então, ele vai se aprofundando ainda mais. Então, a alma começa a perceber muito mais coisas ao seu redor. E estando preocupada lá, o espírito acredita que necessita do corpo para realizar, né, as atividades que pretende. Então, por isso que ele acaba levando. Mas o espírito está longe. Não está no corpo, ele está longe. Mas como? O cordão fluídico é o que nos mantém vivos. Aí precisa de muito cuidado com pessoas que são sonâmbulas. Por isso tem que verificar portas, janelas, objetos pontiagudos, porque pode ser fatal. Tá? Dependendo do que a pessoa faz, ela pode subir no telhado, então tem que ter essa observação e esses cuidados. Tá? Então, o espírito, durante o sonambulismo, ele percebe sensações confusas e frequentemente fragmentárias, que se misturam às vagas recordações dessa ou de outras existências. E ele também pode ver o futuro. Nem sempre é permitido, né? As recordações, assim, na íntegra, depende muito da nossa condição espiritual, da nossa evolução. E tem uma coisa muito interessante: todas as percepções do espírito são pelo cérebro espiritual e não pelo cérebro físico. Então as percepções não chegam integralmente para nós.
Agora, se nós formos, né, no dia que nós formos no Chico Xavier, então nós vamos conseguir ter todas as recordações que nós fazemos, né, no plano espiritual. Porque o Chico andava e via os espíritos normalmente, tinha uma dupla vista. Então, ele convivia com os dois planos, mas estamos longe disso. Pode ou não se lembrar dos sonhos, na maioria das vezes, sem sentidos do passado ou intuição futura. Então, como nós temos as informações fragmentadas, que o cérebro humano não consegue captar as experiências do cérebro espiritual, então nós temos flashes daquilo que nós vivenciamos durante a emancipação. Então, aqui uma moça sonâmbula, né? E dentro do sonambulismo, nós temos um fenômeno muito interessante, que é a clarividência. Pode ser clarividência e clareaudiência. A clarividência e clareaudiência estão ligadas à visão e à audição do espírito. Tá? Então ele está emancipado, é um animismo, quer dizer, o espírito vamos supor assim, é o meu espírito emancipado, então eu posso ver e ouvir o plano espiritual. Tá? Então, tudo que é claro é durante a emancipação. Quando nós temos a vidência e a audiência mediúnica, não é por desdobramento, é por mediunismo, que quer dizer, tem um espírito desencarnado que vai nos auxiliar a ter a vidência e a audiência. Então, o intercâmbio mediúnico é vidência e audiência. São as experiências que nós temos no grupo de mediunidade. É por vidência e audiência. Agora, clarividência e clareaudiência é durante a emancipação. É o espírito sozinho consegue isso. O poder da lucidez do sonâmbulo é ilimitado. Sofre variações conforme o grau de evolução do espírito. Então, lá, definição de clarividência. Propriedade de clarividência que vê claramente com clareza. Capacidade do médium de perceber, sem a ajuda dos sentidos, o mundo que o rodeia. Então, não são sentidos físicos. Audição, visão, paladar, tato, olfato. Então, é sem a ajuda dos sentidos físicos, são sentidos espirituais. E é muito interessante a gente tentar entender a diferença entre os fenômenos mediúnicos e os anímicos. Tudo que é mediúnico é ligado à sessão mediúnica. Então, nós estamos sendo mediunizados, existe um intercâmbio do médium, isso que é a palavra médium, intermedia, né? Esse intercâmbio com o plano espiritual, um espírito vai nos auxiliar. No anímico, na minha emancipação, eu consigo fazer isso sozinho. Então, nós temos o estado de consciência. Então, nós temos os fenômenos anímicos. É um transe profundo, estado sonambúlico e de êxtase, em terminologia kardeciana. Então, nesse transe profundo, o que é que nós temos? A clarividência sonambúlica ou lucidez, e no transe superficial, a dupla vista. A dupla vista, ela é anímica, não precisa da ajuda espiritual. Os fenômenos mediúnicos, nós temos a clarividência mediúnica, que aí no caso existe a interferência de um espírito. E a na clarividência mediúnica, o espírito se emancipa e ele vê. Na vidência mediúnica é mais superficial, é a concentração do médium.
Alguém já participou, tirando aqui as duas, eu, Luiz, já participaram de sessão mediúnica? Então, na sessão mediúnica, sempre existe a influência e o auxílio dos espíritos. No animismo, é a emancipação do próprio espírito. É uma condição espiritual muito mais trabalhada. Até para chegar nisso, foram anos de trabalho, anos de estudos, anos de preparação. Muitas vezes essa preparação não começou nessa existência, mas em existências anteriores. Tem um caso de uma médium, não me recordo o nome dela, mas é só o fato em si. Um espírito que trabalhou com ela durante 20 anos, para que ela começasse a desenvolver. Então imagine, né, 20 anos da vida física, e mais não sei quanto, mais uns 100 anos, então são 120 anos que falam, para ela conseguir chegar na clarividência, para ela conseguir chegar na emancipação total do controle anímico, ela por si só. Então imagine quanto que precisa de evolução também para isso. E aí nós temos também as duas situações são por emancipação da alma, as duas. Agora, o que distingue uma da outra? A clarividência da vidência mediúnica é a extensão do transe mediúnico, né? A clarividência é o transe profundo e a dupla vista, né, é o transe superficial. Aqui nós temos um caso muito interessante, né, do Gabriel Delaine. Ele narra, ele é um pesquisador, e ele narra o seguinte fato: um jovem padre levantava todas as noites, compunha sermões e tornava a deitar. Era um padre. Alguns de seus amigos, uma noite em que ele escrevia, interpuseram um grosso cartão entre seus olhos e papel. Então, enquanto ele compunha, puseram um cartão e ele continuou a escrever. Ao terminar, deitou-se sem suspeitar, né, da prova que fora submetido. Ele nem sabia que iam colocar o cartão e ele continuou fazendo, fez o que ele tinha que fazer, né? E quando terminava uma página, lia algo, de princípio a fim, mesmo com os olhos, né, fechados, mas o cartão, ele lia o que ele escrevia. Aí depois disso, né, ele mesmo assim, não gostava daquilo, apagava, escrevia, melhorava o que tinha feito, com muita exatidão. É a visão sem os olhos, sem os olhos. Isso nos prova que há nele uma força que seguramente o dirige, que age fora dos sentidos, uma palavra que a alma vela quando o corpo dorme. Então, é para provar, né, que nós podemos fazer muitas coisas durante a emancipação. Nesse caso, é um animismo. Cuidados com os sonâmbulos. Então, evitar camas altas, instalar grades nas janelas, retirar do alcance objetos cortantes ou pontiagudos, né? E esse trecho aí foi retirado, esse material, da Revista Reformador de 2008. Então, o que o Kardec diz no Livro dos Espíritos, na questão 431? Os sonâmbulos recebem também comunicações de outros espíritos que lhes transmitem o que eles devem dizer e suprem a sua insuficiência. Então, as limitações durante a emancipação podem ser suprimidas, aumentadas, podem ser melhoradas com a influência dos espíritos. O espírito do sonâmbulo vê o mal. Vamos dar um exemplo. Tem um caso de um farmacêutico que ele entrava em transe sonambúlico. E ele via o mal e receitava os remédios. Porque em encarnação anterior ele tinha sido um médico. E o que fizeram com ele?
alguém pegou e modificou a receita. De acordo com o mal, modificou a receita. E ele, nesse transe mediúnico, ele foi lá, corrigiu a receita e corrigiu a forma de uso, que seria a posologia. Então, isso veio mais uma vez provar que durante o estado sonambúlico, né, é o espírito que está trabalhando. Então, é um animismo. O espírito aqui, o outro lhe indica o remédio. Essa duplação é algumas vezes patente e se revela outras vezes pelas suas expressões bastante frequentes. É sempre perigoso insistir em obter a revelação recusada. O que está querendo dizer aqui? Quando nós estamos diante de um sonâmbulo, se nós começamos a fazer questionamentos, ele se nega a dizer o que nós estamos questionando, é bom não insistirmos. Por quê? Porque pode ser que espíritos brincalhões, né, de baixo teor espiritual, se aproveitem dessa situação para assumir o controle. E aí brincar com quem está, né? Eles têm essa capacidade. Porque nós não sabemos o grau de evolução do sonâmbulo, para estar controlando a situação. Então, se houver, passar por uma situação dessa, é bom não ficar fazendo questionamentos, para não complicar a situação. Porque nós também não estaríamos preparados para fazer com que ele volte, porque tem todo um trabalho para trazer de volta o espírito durante o sonambulismo. Porque, então, se dá lugar aos espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulos e sem se interessarem pela verdade. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito. Quer dizer, se ele utiliza o sonambulismo para fazer coisas que não deve, vai prejudicar a sua evolução espiritual. E o mesmo ao contrário, se ele utiliza esse momento para a sua evolução, ele vai se melhorando espiritualmente. Agora nós vamos para o êxtase. Êxtase estão nas questões 439 a 446, também no Livro dos Espíritos. No dicionário, é o estado que se encontra como que transportado para fora de si e do mundo sensível, por efeito da exaltação mística ou de sentimentos muito intensos de alegria, prazer, admiração, temor, reverente. É o que está mais próximo da música, né? Então é mais o lado material. Mas espiritualmente falando, é o estado de alma em que os sentidos se desprendem das coisas materiais, absorvendo-se no enlevo e contemplação interior. Então, seria uma definição mais ligada à parte espiritual. Então, é uma emancipação da alma no grau máximo. O espírito ele vai para um lugar muito mais longe, né? O cordão fluídico cada vez mais fino. Há limites para o distanciamento, para conservar a ligação do espírito do corpo físico. O que pode acontecer? O espírito emancipou e ele teve a oportunidade desse êxtase. Com certeza é uma pessoa com um grau de evolução muito maior, porque não é qualquer um que vai, é só quem tem uma evolução maior. Ele vai muito longe, muito, e eles não querem voltar. Eles vão para mundos muito mais evoluídos. Eles não vão para os planos celestes, porque tem que ser muito evoluído para visitar um plano celeste. Ele vai para um plano mais evoluído do que ele está. E ele se maravilha. Ele não quer voltar. Para que voltar para um planeta de provas e expiações que só tem o sofrimento? Ele não quer. Então, o que nós podemos fazer? O espírito emancipado, por êxtase, a pessoa não pode ficar sozinha, se ele tem esse dom. Alguém tem que ficar supervisionando e trabalhar com o passe magnético para trazer de volta. Ai, mas não quer voltar.
Aí nós vamos ter que apelar à espiritualidade maior para ir lá e convencê-lo que ele precisa voltar, porque aqui tem a família, ele tem os afazeres, ele é muito amado. Então nós temos que usar argumentos para ele voltar. E dizer para ele o seguinte: se você não voltar, é suicídio. O que acontece? Você não vem para cá. Então não adianta querer ficar aqui, porque você não vai ficar. Porque cometendo suicídio, você sabe, você vai para o vale dos suicidas. Então ele tem que ser trazido através do passe magnético também. Conforme a evolução do estático, cuja lucidez é ainda mais acentuada, pode-se conhecer faixas espirituais superiores. Sensação de paz e de bem-estar inexprimíveis. Por isso que não quer voltar, né? Cuidados durante o estado de êxtase. Muitas vezes a exaltação prejudica a lucidez. Daí as revelações trazidas serem contraditórias. Vamos supor a Lourdes entrou em êxtase. E ela vai para um plano lá que ela fica maravilhada. Só que o cérebro físico dela não vai captar com toda a nitidez. E a exaltação dela é tanto, que ela não consegue contar para nós com clareza. Então, as ideias se misturam. Então, não tem como a gente saber o que é realmente que ela viu ou o que o cérebro dela criou. Então, teria que ser muito evoluído para estar conseguindo trazer essas informações. Algo fácil de espíritos inferiores que costumam dominar o estático. Vamos supor, conseguiu emancipar e perde, durante esse estágio de exaltação, baixar um pouco a sua guarda, sua guarda espiritual, né? Dar uma baixada, desconcentrar. Então os espíritos inferiores aproveitam para capturar, fazer maldade, fazer com que esse espírito sofra. Se o estático fica entregue a si mesmo, pode ocorrer a desencarnação. Por isso devemos chamá-lo de volta com veemência. O estático mostra o que nos reserva nas esferas superiores. Então, está no livro O Invisível do Leão Denis. E Pergolésio, do século XVII, ouviu o Canto dos Anjos. Então, nós temos mais uma experiência aqui, que é do compositor, tá? Pergolesi. Kardec traz um exemplo de êxtase que sucedeu com o famoso compositor italiano de música religiosa, Pergolesi, cujo fato foi revelado pelo Sr. Ernest Le Nordez. Na Sexta-feira Santa, Pergolesi acompanhou a multidão. Aproximando-se do templo, parecia-lhe que uma calma, há muito desconhecida para ele, se fazia em sua alma. E quando transpôs o portal, sentiu-se como envolto por uma nuvem, ao mesmo tempo espessa e luminosa. Logo, nada mais viu. Ouviu um concerto longínquo de vozes melodiosas que insensivelmente dele se aproximavam. Sua alma em êxtase, sua mão, como que movida por força misteriosa, agitava-se no espaço e parecia traçar notas que traduziam os sons que o ouvido escutava. Pouco a pouco as vozes se afastaram, a visão desapareceu, a nuvem se desvaneceu e Pergolesi viu, ao abrir os olhos, escrito por sua mão no mármore do templo, esse canto de sublime simplicidade que o devia imortalizar, o Stabat Mater, que desde esse dia todo o mundo cristão repete e admira. O artista ergueu-se, saiu do templo, calmo e feliz, e não mais inquieto e agitado. Mas, nesse dia, uma nova inspiração se apoderou dessa alma de artista. É da Revista Espírita de 1869. Vou colocar toda a informação aqui. Que diferença há entre o êxtase e o sonambulismo? O êxtase é o sonambulismo mais acurado. Então, quer dizer, vai mais longe. A alma do estático ainda é mais independente. Então, na questão 439 do livro dos Espíritos.
fenômenos do sonambulismo e do êxtase, visões da vida passada e futura, contato com outros espíritos e visões distantes. É fundamental o estudo desses fenômenos a fim de encontrar a solução de mais um mistério que a sua razão procura inutilmente penetrar. Então, não é um conteúdo muito fácil para entender. Então, é preciso estudar para que, se nós passarmos por uma situação semelhante ou alguém, a gente saiba como agir ou o que fazer. Então, nós vamos para a dupla vista ou segunda vista. Então, o que nós vamos ver sobre esse tema são das questões 447 a 454, também o Livro dos Espíritos. Kardec perguntou aos instrutores espirituais se existe alguma relação entre sonho, sonambulismo e fenômeno da dupla vista. Então, os espíritos responderam, Responderam os imortais que tudo é uma coisa só. O que se chama dupla vista é o resultado da libertação do espírito sem que o corpo esteja adormecido. Então, a dupla vista está acordado. A dupla vista ou segunda vista, afirmam eles, é a vista da alma. Você não vê com os olhos, mas com os olhos da alma. Vamos colocar aqui. Então, o indivíduo está acordado, vê, ouve, sente, além das sensações físicas. Então, não são os nossos 5 sentidos que são ativados, mas os sentidos do espírito. Capta os fatos e as sensações do plano espiritual. Seu olhar parece vago, sua visão permanece mesmo de olhos fechados. E quem tem esse dom, esse tipo de mediunidade, é uma faculdade mediúnica permanente, Só que o exercício não é. Vamos supor, uma pessoa pode ver, e não ter o controle de se vai ver ou não. Por isso que tem o estudo mediúnico, o estudo da obra, para você conhecer, que tipo de mediunidade você tem e aprender a controlar toda essa sua mediunidade, porque um médium descontrolado, vamos fazer uma comparação bem chucra, é como se fosse um burro sobre um pasto. Por quê? Nós temos tantas pessoas em sanatórios, com problemas mentais, porque todos nós somos médiums, mas o que nós vamos fazer dessa mediunidade descontrolada, a gente não sabe o que faz. Então afeta também o nosso corpo físico. Por isso que acaba ficando com problema mental. Porque os problemas que o espírito sofre passa para o perispírito. O perispírito é como se fosse o nosso HD, Vai guardando a informação dos 2 planos. As experiências do plano espiritual vão para essa HD. E se não for uma experiência boa, vai também passar para o nosso corpo físico. E as experiências também do corpo físico passam para esse HD, que é o nosso perispírito, e vai para o espírito. Então, os 2 mundos coexistem. Então, por isso que nós temos que nos melhorar tanto aqui quanto lá, durante a emancipação. Durante o processo de comunicação mediúnica, acordado, e desdobra-se completamente. As visões são temporárias, é variável entre os indivíduos, depende do grau de evolução e do conhecimento. Podem ser sensação confusa ou percepção clara e nítida dos fatos. Então, quanto mais estudado, quanto mais conhecimento, quanto mais evoluído, mais claras serão as percepções. Os fatos ficarão mais nítidos. Na maioria das vezes, a dupla vista é espontânea, mas pode ser desenvolvida pelo exercício e leva ao progresso quando bem exercida. Ela pode ser ensinada durante o estudo mediúnico, a prática mediúnica. Há pessoas que a possuem, são chamadas de videntes. Podem ocorrer pressentimentos, porque há muitos graus dessa faculdade. A alma emancipada é capaz de julgar melhor
do que sobre o véu da matéria. Preso na matéria, nós temos mais dificuldade. Emancipados, facilita mais a compreensão dos fatos. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Sim. Por exemplo, a própria situação que o país passou, a pandemia mundial, nos atingiu diretamente, é um fato que pode desenvolver a dupla vista em alguém. Por que será que isso acontece? A doença, a proximidade do perigo, uma grande comoção pode desenvolvê-la. Nas épocas de crises e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas de superexcitação do moral, provocam, não raro, o desenvolvimento da dupla vista. Por quê? É uma forma que Deus utiliza para despertar essa sensibilidade em algumas pessoas para ajudar a própria humanidade. Tá? É um mecanismo. O sonambulismo pode ser natural e artificial. Então, a pessoa, o que é natural? Natural que ocorre sem o auxílio de ninguém. A artificial é conduzida e começa geralmente pelo passe magnético e a condução de alguém, né? No caso, tem que ser alguém que tenha muito mais conhecimento, muito mais preparo, caso aconteça alguma coisa, consiga trazer de volta o espírito do sonâmbulo. E o êxtase e a dupla vista são de efeitos vários, ou de modalidades diversas de uma mesma causa. Quer dizer que o êxtase e a dupla vista, a variedade é muito maior. Esses fenômenos naturais sempre existiram, são explorados desde a mais remota antiguidade, e muitos os consideram feitos sobrenaturais. Aqui nós temos mais um relato, né? Só que aqui é um sonambulismo artificial. Isso aconteceu na França, saiu uma revista Espírito de 1866. Um senhor, que é o senhor Marion, ele foi dado como desaparecido. Ele saiu de casa para pagar uma conta, ele estava com dinheiro no bolso, e sumiu. E a filha foi consultar uma mulher que era sonâmbula. E ela controlava o sonambulismo dela. Então ela não precisava de alguém para ajudá-la. Ela tinha essa condição. Então o que ela fez? Foram passadas as informações de onde ele morava, o endereço, e ela foi em espírito no passado para pegar todo o trajeto do homem. E ela foi conseguindo pegar e foi falando todo o trajeto até ele chegar, né, próximo ao rio Sena, onde ele teve um ataque de apoplexia, caiu, bateu a cabeça, tá? Caiu na água, morreu, foi levado. E ela avisa que ele não estaria ali, que era para pegar o percurso do rio, que o corpo seria achado. E ela ainda falou que o dinheiro estava no bolso, que não tinha dado tempo de pagar a conta. O que a família fez? Foi feita toda a busca, tudo, o corpo foi encontrado pelos policiais, né? E do jeitinho que ela falou, onde o lado da cabeça que bateu e o dinheiro estava no bolso. Então, olha o grau de emancipação e de controle mediúnico dessa médium. Aí nós temos, tem um site espírita chamado Espiritirinhas. Eles trabalham diferentes temas com tirinhas. E aqui, ó, ei, não faça isso. Você pode me ver e me ouvir? Sim, eu sou médium. Prazer, eu sou o Zé. E aí, como você consegue me ver? Está emancipado, né? Então, diferenças entre mediunidade e de vidência e dupla vista. Então, vamos ver. O que é mediunidade de vidência? Necessita sempre da participação de um espírito desencarnado. Toda vez que nós falamos em mediunidade, médium, existe um intercâmbio. Então, precisa de um espírito desencarnado. E a dupla vista ou segunda vista? É a faculdade anímica. Então, não há interferência dos espíritos.
Então, quando nós temos a visão, eles estão nos ajudando durante a atividade mediúnica, os espíritos estão nos ajudando a ver, né? Então, é mediunidade de evidência. Dupla vista é quando eu olho assim, estou vendo ali normal, não tem interferência, estou acordada. Mas quando estamos mediunizados, também estamos acordados, mas nós estamos em concentração. A dupla vista, por exemplo, Jesus, é a dupla vista. Chico Xavier, dupla vista. Não precisava se concentrar. Era normal. Já na mediunidade de evidência tem que ter a concentração e a ajuda espiritual. É a emancipação da alma parcialmente desligada do corpo. Mantém-se sob a influência da matéria. Em Livro dos Espíritos, é o resultado da libertação do espírito. Sem que o corpo seja adormecido. Dessa forma, a propriedade da irradiação do fluido perispirítico responde pela causa dessa capacidade psíquica. Então, deu para entender a diferença da mediunidade? Interferência espiritual, hein? Então, só pode. Que são, então nós vamos agora para a terceira pergunta. O que são telepatia, catalepsia e letargia? Nós estamos na última parte. Então, são formas de emancipação da alma. O sonho, o sonambulismo, o êxtase, tudo são formas de emancipação da alma. Como essas daqui, telepatia, catalepsia e letargia. Então, telepatia. Comunicação entre as pessoas por pensamento, é anímica, não tem interferência espiritual, é espírito a espírito. Almas evoluídas ou não, depende da sintonia. Né? Por que depende da sintonia? Vamos pegar uma sintonia boa, o casal, o marido pensou um negócio, a esposa vem falar com eu estava pensando nisso daí, ó. Sintonia. Porque o pensamento, ele não é uma caixa fechada. Ele irradia. E um ou outro capta. Já aconteceu isso conosco, né? Várias vezes. E o interessante é que na telepatia é a linguagem dos espíritos. Só espírito evoluído? Não, depende de quem aprender. Um espírito não evoluído pode sintonizar com o espírito evoluído? Não, jamais. Porque eles estão em faixa vibratória diferente. Mas o espírito evoluído pode captar o pensamento do não evoluído? Pode. Ele consegue fazer isso. Ele tem esse conhecimento. Né? E nós nos sintonizamos pela nossa faixa vibratória, aquele que vai se aproximar de nós. São aqueles espíritos que vão transmitir ideias boas ou ruins. Por isso, tem que cuidar do pensamento. Vou mais um pouco aqui. É a linguagem de comunicação dos espíritos, não existem barreiras. O pensamento constituído de elementos semimateriais projeta-se a distâncias incalculáveis. Obedece à vontade do transmissor, ganha velocidade de direção, atração entre pensamentos afins. Quem já encontrou ou recebeu um telefonema de alguém ou uma mensagem e aí você fala assim, eu estava pensando em você. Pode. Quando a minha irmã eu estava aqui na Assembleia em São Paulo. Quando ela estava passando mal, eu passei mal aqui. Isso, provavelmente ela pensou em mim. Eu passei muito mal aqui. Pensa assim, tem um caso de uma pessoa que estava para desencarnar e ela, antes de desencarnar, ela vai visitar alguém. E nessa visita que ela faz, a pessoa também começa a passar mal. Aí ela fala, acho que ela fala assim, minha irmã, caso de irmã mesmo, minha irmã faleceu, ou está para falecer. Aí o espírito volta, aí recebe o telefonema.
Porque o pensamento não tem barreiras. Quem já ouviu falar onde meu pensamento está, eu estarei? Não é? Então a gente fala assim, se você pensar em Jesus, ele já vem, já emana, ele já irradia toda a energia dele para nós. Ele consegue fazer isso. Então é permitido, isso é pelo pensamento. Você viu? E a distância. Só está perto. Né? Muito interessante. Você vê como que o estudo vem justificar as coisas que nós vivenciamos? Aí são pensamentos afins, né? Mas o que é fundamental? Depuração de pensamentos, emoções, para favorecer a conexão com o bem, o amor e a verdade. O Livro dos Espíritos, comentado pelo Espírito minha mesma, questão 457. A telepatia é fato comum entre os espíritos. As vibrações mentais têm voz na dimensão que lhes é própria. Os espíritos elevados podem observar nossos mais secretos pensamentos. No entanto, existem espíritos que não conseguem conhecê-los, por se encontrarem nas baixas vibrações espirituais. Tudo se prende à evolução de cada um. Os espíritos conseguem manter seus pensamentos ocultos aos seus inferiores, mas não em relação àqueles que são superiores. Se nós estamos no caminho do bem, fazendo coisas boas, buscando a nossa reforma íntima, buscando aquilo que eu coloquei lá no início, as atividades caritativas, uma análise do nosso eu, todo dia. Amanhã eu vou procurar não fazer isso que eu fiz ontem. Né? Isso que eu fiz ontem eu sei que me faz mal para mim. Então atrapalha a minha evolução. Então o que vai acontecer? Os espíritos inferiores não vão conseguir se sintonizar conosco. Nós estamos em outra faixa vibratória. Mas os superiores vão se conectar conosco. O nosso anjo da guarda, nosso mentor, nosso guia espiritual, é um espírito que nos é assim, caríssimo no caso de sentimento. E ele é o escolhido para cuidar de nós. Geralmente ele está conosco há várias encarnações ou em uma encarnação só, porque foi dada essa missão para ele. Ele é muito mais evoluído que nós. Então, quando ele tenta falar conosco o tempo todo, nos trazer orientações. Agora, se a gente não estiver sintonizada na mesma faixa em alguns momentos, a gente não consegue captar, porque ele é mais evoluído. Nunca teremos um espírito protetor abaixo da nossa evolução. É sempre acima. Quase acabando. Vamos lá. Letargia e catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento, por uma causa fisiológica ainda não explicada. As questões 422 a 424 do Livro dos Espíritos. Então, a letargia é como se a pessoa estivesse morta. Ela é dada como morta. Tem uma suspensão geral das forças vitais. O médico examina, ela morreu. Não consegue, mas não é. Baixou tanto o grau do trabalho dos seus órgãos, da corrente sanguínea, batimento cardíaco, as funções cerebrais, baixam tanto, fica quase perto do nível zero, que é dado como morte. Por isso que é chamado de morte aparente. Vocês já ouviram falar de pessoas que foram ter que tirar do caixão para exumar, fazer alguma coisa, e o corpo estava virado? Tem um ator antigo. Paulo Sérgio. O Cantor, né? É por isso que na legislação Paulo Sérgio. as pessoas ficam 24 horas velando o corpo. Agora já não fica tanto mais, mas por conta da situação de saúde, né? Mas vamos aprofundar que tem mais informação. Então, suspensão geral das forças físicas, morte aparente. Enquanto o corpo vive, o espírito a ele se encontra ligado, pois o desligamento completo significa a morte real do corpo físico. O cordão fluido ainda está ligado. Sempre natural. Então, eu não posso provocar, eu vou te induzir
ao letargismo. Não existe isso. É natural. A inteligência não se manifesta livremente, pois atinge todo o organismo físico. É total. Já na catalepsia, já não é total. Ela é uma suspensão localizada, parcial, mais ou menos extensa do corpo. Mas ela pode também ser magnética, provocada, tá? A pessoa conduzir, como pode ser uma situação que a pessoa está vivenciando, leva a esse estágio de catalepsia. Então pode ser uma coisa externa ou uma ação mediúnica, no caso do magnetismo. E a inteligência se manifesta livremente, ela não cessa. Quando a letargia não impede a atividade psíquica, a compreensão das coisas é denominada letargia lúcida. A pessoa está lá, é dada como morta, mas ela está percebendo tudo que está acontecendo. E não consegue expressar nada. O estado letárgico, o espírito encontra-se um pouco separado do corpo. O magnetismo é um meio para restituir o espírito ao corpo, restituindo o fluido vital, passe mediúnico. Quem conseguia fazer isso? Jesus. Em geral, não se vê e nem se ouve o que ocorre ao redor. As percepções ocorrem pelo espírito, e Kardec classificou como faculdades de emancipação ou desdobramento da alma. Muitas vezes, os que experimentam tais surtos creem-se vítimas de pesadelos ou sonhos. Não raro veem-se fora do corpo e entram em contato com outros espíritos, bons ou maus, conforme suas afinidades. Certos pesquisadores céticos ou alheios à questão espiritual definem como alucinação. Tem um caso de um senhor que ele é dado como morto. E é feito todo o sepultamento, não sei o quê. E a família pediu para abrir uns dias depois o caixão. E porque tinha caído o medalhão, foi enterrado junto, era para ter tirado o medalhão da família antes do enterro. E aí, quando o caixão foi aberto, o corpo estava virado e uma parte da mão comida. Aí o espírito deu comunicação numa sessão mediúnica, ele foi convocado, isso pode acontecer, nem sempre é permitido, né, essa de evocar um espírito, mas ele foi evocado e foi permitido. Ele diz que ele passou por essa situação porque ele enterrou a esposa viva. Então ele teve que passar por isso. Então, mediunidade é uma faculdade existente no ser humano, que permite a comunicação entre o mundo material e o espiritual. Então, sempre tem um intermédio. Né? É uma disposição orgânica entre o corpo e o perispírito. Não depende da moral do indivíduo. Por quê? Espíritos são bons, são maus ou são mais ou menos. Eles reencarnam. Somos nós, encarnados. Todos. Por ser a mediunidade uma condição física que pertence a nós, se ela vai desenvolver ou não, se nós vamos praticar ou não, são outros 500. E isso independe se eu sou boa ou se eu não sou. Agora, o uso que eu vou fazer dela é que vai fazer com que eu evolua ou não. Né? Então, não tem nada a ver com a moral. Ser médium não significa ter moral. Tanto é que a própria espiritualidade, dependendo do comportamento do médium, ele se afasta, uma espiritualidade superior, se afasta quando tem mau uso da mediunidade, a espiritualidade inferior toma conta. Tá? Ou então existem casos que a própria espiritualidade, sabendo que esse médium, ele assumiu certos compromissos, mas ele não está seguindo conforme os compromissos que ele assumiu, essa mediunidade é cessada temporariamente. Então, a espiritualidade superior consegue fazer isso para auxiliar esse indivíduo na sua evolução. Dr. Bezerra de Menezes afirma que a catalepsia e a letargia não são doenças físicas, mas faculdades medianímicas
Incipientes, quer dizer, não tem nada a ver com a sabedoria da pessoa. Necessitam de estudos e cuidados. Então está no livro As Recordações de Mediunidade, da Ivone Pereira. É fundamental estudar o perispírito para compreender os episódios de ordem espiritual, por ser ele o intermédio entre o espírito e o corpo físico, como reportado por Kardec. Então, esse conteúdo está na Gênesis, os milagres segundo o Espiritismo. Então, nós vamos ver alguns casos de letargia, catalepsia, que Jesus conseguia fazer, devido à sua autoridade espiritual. Aqui nós temos a viúva de Naim. Aquele corpo deitado é o filho dela. Então, durante o trajeto, Jesus está passando, então está passando o féretro, e ele vê a dor, ele sente a dor da mãe. Então, ele fica comovido pelo sofrimento da mãe. E ele percebe que o filho não está morto. Então, ele chega e devolve a vida ao filho único da viúva. Para a época, é visto como uma ressurreição, e não é. Simplesmente ele utiliza a força magnética que ele tem, o poder espiritual, para trazer o espírito de volta. Existem casos, que a pessoa que está com catalepsia ou epilepsia, dependendo da situação de profundidade, ela pode durar até 8 dias, ou até mais. E o corpo entrar em decomposição. E o espírito está ligado ainda no cordão fluídico. Aí vai chegar num ponto que vai romper o cordão, que o corpo não tem mais condições de receber esse espírito. E tem um caso disso. Aqui nós temos a filha de Jairo. Jairo não era, aqui nesse caso, um crédulo cristão. Mas ele ouve falar que Jesus está próximo. Então a esposa, sofrendo, pede para ele ir. Ele fica meio reticente. Mas ele está vendo que a filha está morrendo, ele vai. No que ele vai, ele encontra Jesus. Jesus já sabia o que era. Então ele pede para ir à casa, pede que todos saiam, fica só ele, a criança e os pais. E ele fala para a menina voltar à vida. Ele fala que a sua filha não está morta, e ele se posiciona e ela volta à vida. Também é um caso aparente de morte. E o mais conhecido, que é o caso de Lázaro, Lázaro já estava entrando em processo de decomposição, porque entre a morte dele até a localização de Jesus, para que ele chegue lá, teve um tempo. Aí Jesus consegue restituir o espírito, porque não houve o rompimento do cordão fluídico. Opa, vou voltar. Passou. E nós temos aqui o último caso, e é um caso muito mais próximo de nós, que aconteceu com a Ivone Pereira, que é uma escritora espírita. Quando ela tinha só 29 dias de vida, ela começou a ter uma tosse, perdeu o fôlego e desfaleceu. Aí foi chamado médico, enfermeiro, constataram que ela estava morta. Mas o coração da mãe não se tinha convencido. O que ela fez? Ela era muito devota de Nossa Senhora. É por isso que fala, Coração de mãe arrebenta as portas do céu. Ainda mais para Nossa Senhora, que vai lá com a chave toda, Ela se concentrou, ajoelhou e entregou a criança nas mãos de Maria. E disse assim: se ela estiver morta, que eu possa aceitar devolver a minha filha. Mas se ela estiver viva, eu coloco em suas mãos pelo resto da vida dela, ela passa a ser sua. E o que ela faz? Ela chega, ela está no bercinho ainda, até o último minuto. Ela não deixa de tirar, mas já preparada para ir para o caixãozinho. E até o último minuto ela vai, depois da oração, e toca a criança. Ela recebeu toda a carga magnética durante a oração de Maria, ou da intercessão. E ao tocar a criança, essa carga, desperta a criança.
Então a criança me arrepia, a criança dá aquele choro e volta, sem sequelas alguma. A única coisa que aconteceu com a criança, que ela tinha uma coroa de rosas e foi ferida por um espírito, só. Então, quer dizer, é uma coisa bem atual, né? Porque a gente só pensa lá em Jesus, né? Ressuscitar lá atrás. Mas não, algo muito atual. E aonde saiu essa informação? Saiu de recordações da mediunidade da própria Ivone, né? Com o Bezerra de Menezes Filho. E é da FEB, de 1966. E eu acabei não clicando aqui na chavinha. E para finalizar, né, aquela questão, espíritas, amai-vos. O primeiro ensinamento, nós só vamos evoluir se nós aprendermos a amar. E o segundo ensinamento, instruí-vos. Nós precisamos aprender a conhecer os fatos da vida espiritual também, porque nós evoluímos nos dois mundos. Nós evoluímos lá, evoluímos cá, para sermos úteis, tanto lá quanto cá. Então, esse é o nosso papel. Por que a gente está encarnado? Para evoluir, para aprender a amar. As coisas que acontecem conosco são desafios, né, do quanto nós já estamos evoluídos. Então, por isso que o conhecimento da doutrina, para quem é simpatizante, para quem quer conhecer, está escancarado para nós aprendermos. E quanto mais a gente estuda, mais a gente quer conhecer. Então, o conteúdo, eu estudei muito isso, muito. Ainda fiquei revisando várias vezes, né, para que eu pudesse estar passando para vocês e eu aprender mais da maneira mais fácil possível. Porque não é um conteúdo fácil. Não é. Então, eu precisei revisar muito, vai ficar muito grande. Então, eu espero que vocês tenham conseguido, pelo menos, compreender um pouco, né? Para estar entendendo como é que esses dois mundos, o material e o espiritual, estão intercambiados, caminham juntos. Porque nós não somos só matéria, né? Não somos só espíritos, mas nós somos matéria, perispírito e espírito. A união dos três, né, para promover a nossa evolução através das mudanças do nosso comportamento, dos nossos pensamentos. Então é isso que eu quis passar para vocês, tá? Espero que eu tenha conseguido. Muito obrigada.